Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós falaremos sobre buscar primeiro o reino dos céus. Você já entende sobre isso? Sobre o que é de fato buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O que passa pela sua cabeça? Que você tem que você precisa estar sempre de joelhos orando? Ou o tempo todo lendo a Bíblia? Que passa pela sua cabeça, qual o entendimento que você tem com relação a buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Vamos falar da sua justiça? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É sobre isso que nós vamos falar agora. Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio para levar nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo uma nova justiça baseada na fé. E em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 24, diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É através dele, é por ele, é para ele que todas as coisas elas devem ser realizadas. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Devemos buscar essa justiça, crendo em Jesus e contando a boa notícia a mais pessoas. Assim, a justiça de Deus crescerá na terra. As boas notícias, o Evangelho, ele é a boa notícia de Deus para mim e para você e para todas as pessoas, ainda que elas não queiram ouvir, ainda que elas não aceitem. O Evangelho continua sendo a boa notícia de Deus para os homens. A justiça de Deus também se revela em tudo que é bom e certo. Buscar a justiça de Deus implica buscar o bem e rejeitar o pecado. Precisamos viver para agradar a Deus, abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é certo. Em Mateus capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olha que coisa tremenda. Então você deve buscar a justiça de Deus, ser justificado pela justiça de Deus, ser agraciado pela justiça de Deus, ter a intervenção de Deus na sua vida através da justiça. Permita que o Senhor faça aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito e que também seja justo na sua vida. Então Jesus disse, busque em primeiro o reino de Deus. Depois ele disse, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? As coisas que são essenciais na vida. Deus sabe aquilo que precisamos para viver. Ele sabe e tenha certeza que Ele está trabalhando para que você tenha uma porção diária. Em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32 diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando Jesus falou sobre isso, não é que você não deva trabalhar em prol disso. Você deve trabalhar em prol disso. Você deve buscar tudo aquilo que você necessita, sabendo que
É o Senhor que vai entregar nas suas mãos, que vai recompensar, que vai te dar a recompensa de todo o trabalho. Então aí ele vai acrescentar, ele vai multiplicar, ele vai abençoar, ele vai te dar condições para que você tenha tudo isso sem o peso. Como a palavra do Senhor nos ensina, que alguns eles comem o pão de dores. É aquilo que eles buscam sem Deus, com seus esforços humanos. Mas sempre haverá um esforço humano. O Senhor disse para Josué, vai nessa tua força. Mas em seguida ele diz assim, eu serei com você. Lógico que você levanta pela manhã para buscar os recursos na tua força, mas crendo, confiando de que Deus está no controle de tudo isso. Porque você busca em primeiro lugar o seu reino, porque você se preocupa em primeiro lugar em saber qual é a vontade soberana de Deus, porque você deseja vivenciar a vontade soberana do seu Deus, porque você sabe que isso é bom para você, e aí você busca a justiça dele, e aí você opera, trabalha, realiza através dessa justiça, sabendo que as demais coisas elas serão acrescentadas porque ele fará isso. A vontade de Deus é multiplicar tudo aquilo que você tem, que você vivencie aquilo que as duas viúvas, tanto a que entregou o bolo para Elias, como aquela que foi ter com o profeta Eliseu, elas receberam uma palavra, elas ouviram a direção de Deus e elas fizeram conforme. Você deve fazer conforme, independente se as pessoas concordam ou não, independente se elas estão aceitando ou não, independente se elas estão crendo ou não, em primeiro lugar, não é sobre elas, é sobre você. Deus tem um plano original para a sua vida. Não altere para mais ou para menos aquilo que Deus tem para você. Não queira nem antecipar e nem prolongar, mas deseje receber no momento certo, na hora certa, aquilo que o Rei tem para você. Deus cuida das necessidades do seu povo. Deus cuida da necessidade dos seus servos. Todo o nosso sustento vem dele, e eu não estou falando só financeiramente. A Bíblia não fala só financeiramente. É em tudo Deus provê. Todo o sustento que nós precisamos vem do Senhor. Quando confiamos em Deus, Ele providencia tudo o que precisamos. Isso não significa que não precisamos fazer nada para conseguir nosso sustento, mas significa que não precisamos ficar preocupados, desesperados, nervosos, o cabelo caindo, emagrecendo ou engordando por causa de uma ansiedade. Deus está no controle da sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, aquilo que você precisa, será acrescentado. O reino de Deus é mais importante até mesmo que a comida, do que a bebida, do que a veste. Sem Deus, nem vale a pena viver, não vale a pena viver nessa terra. Por isso, ele deve ser a nossa primazia, primeira prioridade. Ao acordar pela manhã, eu quero Deus. Ao levantar, eu quero Deus. Ao caminhar, eu quero Deus. Ao trabalhar, eu quero Deus. Em todo tempo, eu quero que ele participe de coisas que para muitos são insignificantes, mas eu não estou nem aí com aquilo que as pessoas estão pensando. Eu quero que ele esteja em tudo, em cada detalhe da minha vida, construindo, dizendo como eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. E se você entender essa aula, por mais que seja simples, se você entender e colocar isso em prática, você será bem-sucedido. E eu espero que você seja. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a sua justiça. Busque em primeiro lugar aquilo que ele reservou para você. As demais coisas. O Senhor disse a Jeremias:
Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Tem muitas coisas que você precisa saber. Tem muitas coisas reservadas diante de Deus. Tem muitas coisas que Deus deseja derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.